harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês. Se contra ti projetarem mal e armarem ciladas, não obterão eles. Rompeu-se os laços, tudo aquilo que foi projetado contra a sua vida caiu por terra. Crê somente nisso, né? Porque o Criador, ele é justo, ele corta as cordas dos ímpios. Aquele que tenta amarrar você, aquele que tenta projetar contra a sua vida, o cortador, se você é justo diante do Criador, o próprio Criador corta essas cordas, né? Pois ele, o que ele fará? Ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. São promessas que estão para a minha vida, para a sua vida. Como nós nos chegamos ao Criador? Através de Yahshua, nosso irmão Salvador. Que essa nova semana vocês possam meditar na presença do Criador, que vocês possam chamar-se Ele para dentro da sua casa, encher sua casa de luz, colocar em louvores, buscar pela santa e gloriosa presença de Yahshua Mashiach e principalmente do nosso Criador Yahweh, aquele que criou os céus e terra pela palavra ele diz, haja luz e houve, né? Então, queridos, através dessas palavras poderosíssimas, dessas promessas para minha vida e para a sua, que nós possamos encher a nossa casa de luz, encher a nossa vida de luz, encher a nossa vida com a presença dele. E acima de tudo, ser grato por mais um dia, por estar respirando, por estar ouvindo, por estar falando e principalmente por estar no centro das vontades dele. E dizer, é mais do que importante você dizer, Pai, sem a tua presença não permita que eu saia do lugar. Que nós possamos mover, fluir, movimentar, se locomover, mas sim, com a presença dele à frente, né, no controle, nos guardando, nos dando retaguarda, nos protegendo, nos cercando com a cerca de muro, uma cerca de muro de fogo, né, querido? Estando ao nosso lado, nos guardando e repreendendo todo o mal. Em nome de Yahshua Mashiach, nós repreendemos toda a palavra de praga lançada contra as nossas vidas, todo o espírito de cobiça, de inveja contra as nossas vidas, nós repreendemos e cancelamos e eliminamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Tudo aquilo que foi projetado contra esta vida, contra esta casa, seja agora quebrado, seja agora destruída. Toda seta maligna, toda flecha maligna contra esta casa, contra esta vida, contra essa pessoa, que seja agora quebrado, seja agora eliminado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Toda mentalização contrária, toda palavra de derrota para que venha trazer perdas, mortes, prejuízo, estagnação, nós repreendemos, anulamos e cancelamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Todo espírito de idolatria, falsa adoração, que seja agora repreendido e cancelado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Meus queridos, através do nome de Yahshua Mashiach, nós iremos meditar, que a presença dele venha nos dar percepção espiritual, entendimento, repreenda o espírito da distração, repreenda tudo aquilo que vem para atrasar, para todo o espírito do engano, tudo aquilo que vem para enganar as nossas mentes, enganar os nossos corações, mas que nós venhamos falar inspirado pela presença do Santo dos Santos. Assim seja, meus queridos. Bora, para meditar para essa nova semana, nós iremos meditar sobre Jeremias, capítulo 10, versos 1, provavelmente até 16. Vamos deixar que o ruach dele venha nos conduzir. Queridos, nós iremos falar sobre idolatria e a verdadeira adoração. O que é idolatria? Idolatrar é você amar, colocar como prioridade, como primícia da sua vida, tudo que não seja Yahweh. O único que deve ser adorado é o nosso Criador, aquele que criou os céus e terra. Nem o seu filho pode ser adorado, que é Yahshua. Muitos pregadores dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só que não, e não pode ser adorado igualmente, né? Como muitos, isso são doutrinas da Igreja Católica, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só que não é, tá, querido? Existe distinção, existe hierarquias entre eles. Existe apenas um mediador para nós nos chegarmos ao nosso Criador, ao Altíssimo Soberano. Só existe um mediador, que é o Yahshua, que é o Filho Salvador. E mesmo assim, a Yahshua não pode ser adorado, né? Yahshua é o nosso mediador. Para nós chegarmos ao Criador, ao Altíssimo Soberano, nós temos que nos achegar a Yahshua. Não há outro meio além disso. E o que muitos falam é o Espírito Santo, que é o Ruach Kadosh. O que significa? É a presença, é poder sobre a terra. Quando nós recebemos a presença do Pai, quando nós chegamos aí,
e Yahshua, e através de Yahshua nós chegamos ao Pai, nós recebemos poder e autoridade, ou seja, é a presença dele, que é o ruach dele sobre nós, para nos dar entendimento, percepção espiritual, enfim, quanto mais você busca, quanto mais você santifica, mais você recebe dele, mais você recebe da presença dele. Agora nós iremos meditar, porque através da Bíblia Sagrada há cura, libertação, transformação de vida, uma fonte de vida inesgotável, porque quanto mais você medita, quanto mais você busca, mais você recebe a presença. E a fonte, imagina uma fonte de água. E Yahshua é reconhecido como uma fonte de água viva. Por quê? Querido, quanto mais você busca, mais ele te entrega, né? Quanto mais você busca a presença dele, quanto mais você conecta-se com ele, mais você recebe dele e automaticamente do próprio Pai, né? Porque o Pai diz, se nós obedecermos tudo que Yahshua nos dá, nos fala, nos ordena, e não se rebelar contra ele, ele próprio se propõe adversário dos nossos adversários. Isso é muito forte. Então, a verdadeira adoração, nós vamos aprender hoje quem que nós podemos verdadeiramente adorar, quem que é o único que é digno de ser adorado, é o Criador. Bora lá? Ouça a palavra que o Altíssimo dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Altíssimo Yahweh. Não aprenda o caminho dos gentios, nem fique com medo dos sinais no céu, porque com ele os gentios se atemorizam. O que quer dizer isso, querido? O Criador está dizendo que muitos acontecimentos virão através dos sinais que estão no céu. Vai vir muitas coisas nos fins dos tempos, porém, muitos vão ficar preocupados, com medo. Gentios, ele diz, gentio, o que são gentios? São aqueles que não são verdadeiramente judeus e nem aceitam ele, não aceitam a sua presença, não reconhecem a sua soberania, não reconhecem o seu poder. São aquelas pessoas que não foram escolhidas, que não são escolhidas para estar na presença dele, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ou seja, nem todos vão aceitar, submeter as ordenanças do nosso Salvador, né? Muitos não vão aceitar, então são gentios porque recusou a verdade, porque não aceitou a verdade, porque não foi escolhido para viver a verdade. Simples assim. Continuando, porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam a árvore do bosque e um artifício a trabalha como um machado. Com prata e ouro a enfeite, com pregos e martelos a fixe, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessita de quem os leve, porque não pode andar. Não tenha receio deles, pois não pode fazer mal, também não pode fazer o bem. Eu quero dizer, ídolos, muitas vezes, aqui eles já estão dizendo, idolatria de imagens, né? Que necessita que você carregue-as, necessita que você faça elas, que você cria elas, mas ele deixa uma advertência, uma exortação para mim e para você, que não precisa se preocupar com isso, que são como espantalhos. Tudo que é ídolos, são imagens, né? São espantalhos, são objetos que estão ali para assustar mesmo o propósito dele, porque tem boca não fala, tem ouvido não ouve, tem olhos não enxerga. Então são usados especificamente assim pela direção de Jeremias 10 aqui, ele está dizendo só usado mesmo como espantalho. Lembra quando você conhece alguém que tem roça, que na época lá eles põem os espantalhos lá para os passarinhos, para os bichos ter medo? Então, é tipo isso, querido. Então, tudo que é imagem, tudo que é idolatria, pela palavra sagrada aqui, diz que não pode fazer nada, não pode te fazer mal nem bem, né? Nem mal nem bem. Pelo contrário, também não pode, porque vocês não tenham medo dele, porque esses itens são como um espantalho, ou seja, como objeto, né? Que eles não falam e necessitam de quem carregue, quem leve para andar para lá e para cá. Ao contrário do nosso Criador, né? Ele está em todos os lugares, em todos os ambientes. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Continuando. Não há ninguém semelhante a ti, ó Altíssimo. Tu és grande, e o poder do teu nome, querido. O nosso Criador, ele não é grande, ele é todo grandoso, ele é grandioso, ele é poderosíssimo, todo poderoso. E o poder do seu nome? Aqueles que conhecem verdadeiramente o nome do Pai e o nome do Filho, eles têm uma grande
um grande tesouro, porque nos fins dos dias, nos fins dos tempos, é necessário que para que você seja salvo, você tem que invocar os nomes certos, o nome do Pai e do Filho. Se você não invocar o nome do Filho, que automaticamente está o nome do Pai, você não vai ser salvo. E lembre-se, o inferno e o céu é uma realidade, ambos existem. Mas para que nós alcançamos o reino celestial, o que nós necessitamos? Nós necessitamos primeiramente a chegar a Yahshua, invocar por Yahshua. Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa, Yahshua me ajuda, Yahshua me salva. Nós temos que nos achegar a Yahshua. Se nós não chegamos a Yahshua, nós automaticamente chegamos a Yahweh, o nosso Criador. É aquele que criou os céus e terra. Então, querido, tu és grande. Aquele que nos criou, o soberano, o Altíssimo, ele é grande, ele é muito grande. Ele é infinitamente grande, ele é extraordinário. O seu poder e o seu nome. Seu nome nós temos que ter temor para mencionar, porque é poderosíssimo, é todo poderoso, aquele que tem o nome dele. Se nós invocarmos a Yahshua, queridos, nós faremos proeza com esses nomes que são poderosos. Por isso nós temos que receber esse nome, essa relíquia, colocar no nosso coração, na nossa mente, impregnar, enraizar e guardar e compartilhar com outras vidas, mesmo que elas não aceitem. Mas você compartilhou, essa verdade chegou a ela. Talvez hoje elas não recebam, talvez hoje é irrelevante o que eu estou aqui dizendo para você, que o nome do Criador é um e que o nome do Salvador é outro, que não são os nomes que nós estávamos praticando, que nós conhecemos desde os tempos antigos, mas eu quero dizer para você que esses nomes foram alterados, foi substituído, foi traduzido, e nome próprio não se traduz. O que deveria ter acontecido quando traduziu a Bíblia Sagrada, deveria ter feito a transliteração do nome, trazer o nome para a verdade, porque nome, invocações, nós vamos invocar até os bichos, os animais, eles conhecem o nome, eles invocam. Muitos acreditam, querido, que os nomes que os animais, o gato, por exemplo, muitos acham que o gato está falando miau, mas ele está adorando o próprio Criador, é Yahweh, né? O Criador, o nome dele é Yahweh. Ele diz assim, no livro de Números, capítulo 6, 27, ele diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, o nome do nosso Criador é Yahweh. Os filhos de Israel, Ezequiel, Isquial, Isaías, Iasquial, Jeremias, Iasmial, Benjamim, Natalial. Tem o primeiro-ministro de Jerusalém, Benjamim, Natalial. Ou seja, qual que é o nome? Tem alguns judeus lá que eles não gostam de revelar os nomes verdadeiros. Quando ele vê que tem estrangeiro, eles não falam. Eles falam Benjamim Netanyahu. Para quê? Para confundir as pessoas. Mas o nome verdadeiro é Benjamim Netanyahu. Ou seja, é o nome verdadeiro do primeiro-ministro de Israel. Benjamim Netanyahu, porque muitos, quando ele vê lá, quando eles estão falando judeu com judeu, eles falam os nomes certinho. Quando é judeu com estrangeiro, aí eles falam para não revelar o nome, porque o nome primeiro que é Santo dos Santos, depois, para que essa verdade não chegue às pessoas. Mas o Criador diz que toda a terra todo mundo irá saber o nome verdadeiro dele. E ele deixou vários códigos na Bíblia para que eu e você pudéssemos ser alcançados, para que nós pudéssemos conhecer a verdade. Num desses pré-requisitos, ele deixou em um livro de nome, que assim porão o meu nome, o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Os realitas, eles têm o nome do próprio Criador. Para você ter noção, querido, na prática hoje, o primeiro-ministro, porque ele voltou lá agora, Benjamim Netanyahu, ele tem o nome do próprio Criador, fora os profetas da época, né? Elial, Jeremias, que nós estamos meditando agora, é Ismial. Querido, se eu não falar corretamente as pronúncias, é porque o hebraico é difícil, né? É difícil, a gente é sempre um aluno, né? Tá aprendendo, mas eu acho que o próprio Ruach do Criador testifica para as pessoas, para ela ter entendimento do que eu tô querendo dizer. Isquial, Ezequiel, Isquial,
Risquial, Isaías, Israel. Não sei se eu falei a pronúncia certa, mas só sei que no finalmente vai estar o finalzinho, o nome do próprio Criador, Ial. Nos próprios profetas daquela época já estava o nome, ele disse: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Isso que eu estou dizendo para você, Ezequiel, Isaías, Jeremias, são profetas anteriores que têm os livros sagrados que nós podemos meditar, mas hoje nós conhecemos na prática. O primeiro-ministro de Israel, o Benjamim Netaniel, Benjamim Netaniel. Ele está aí, nossos olhos podem contemplar. Você vê reportagem aí que ele voltou ao poder, voltou de novo. Consegue me entender? Então, querido, todo ser que respira logo o Criador. Todos os animais sabem o nome do próprio Criador. E ele disse: o meu povo saberá o meu nome. Então, essa é a hora de eu e você livrar-se das coisas que nos prendem. É hora de nós voarmos, é hora de nós recebermos essa nova perspectiva, essa nova revelação que é Yau e Yausha. Você vê o que eu vejo, você ouve o que eu ouço, você entende o que eu entendi por essas simples palavras ministradas aqui? Então, se você entendeu o que o Ache dele quer ministrar no seu coração, que o nome do Criador é Yau, e dos seus profetas, dos seus filhos, automaticamente tem o nome do próprio Criador, que o Criador prometeu que os abençoaria. Benjamim Netaniel, Ismiel. Querido, então você entendeu tudo, você está recebendo revelação do próprio Criador sobre a sua vida, e assim, essa nova revelação, esse novo entendimento, querido, nos liberta. Ele nos liberta das coisas, ele nos liberta da idolatria, ele nos liberta da mentira. E com isso, aqui, a mentira ela nos prende, a mentira ela nos amarra, a mentira ela impede que nós encontramos a verdade, a mentira nos amarra espiritualmente para que nós possamos blasfemar, praticar heresias com o nome verdadeiro do Pai e do Filho, porque enquanto você estiver falando Zeus, enquanto você estiver falando porco, você está blasfemando, você está pecando. Então, você está amarrado espiritualmente numa mentira que foi projetada para que o nome do Criador e do Salvador fosse esquecido, fosse cortado. Porque a igreja primitiva, quanto mais os fariseus perseguiam a igreja do Machia, mas ela crescia, eles matavam, aí que mais crescia. Ele falou: nós temos que usar outra estratégia, nós temos que esconder o nome do Pai e do Filho. Mas o próprio Criador, por mais que eles traduzissem a Bíblia e colocassem do jeito dele, o Criador deixou entendimento, selou. E diz: no fim dos tempos, todos aqueles irão me conhecer, todo o povo saberão o meu nome, e o nome do meu filho. Porque foi selado, não para muitos anos, foi escondido, foi oculto, mas se eu e você somos chamados para ser salvos, essa revelação chega até nós. Então, algumas pessoas, alguns objetos, algumas seitas, algumas denominações vão tentar nos segurar, vai tentar te segurar para que você não aceite essa verdade, para você não fluir, para você não se livrar, para você não se libertar. Mas se você ouviu, não eu, o próprio Criador falando, o acho dele testificando a você, te dando comparações, exemplificando, ninguém vai te segurar, você vai se libertar. É hora de se livrar das coisas que te prendem, é hora de se livrar daquilo que te prende. Receba nova perspectiva para essa semana, receba nova revelação, que venha falar contigo, que venha encher o seu coração de esperança, para que nós possamos insistir, esforçar e reinar com o Machia, porque o céu e o inferno existem. Você tem que orar, você tem que não aceitar que essa mentira, você tem que aceitar a verdade, que é Yausha, e através de Yausha nós chegamos a Yausha. Em Filipenses, queridos, 2:9 diz: pelo que também Yau exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. O nome do Pai está no Filho. Yau
Maishá, que Shá significa salvação, Yahshua. Então, no próprio livro de Filipenses, Yahshua deixou essa revelação para mim e para você, chega até a arrepiar, que o nome dele, que ele exaltou o filho dele de sobremaneira, dando o seu nome. O nome dele está no filho. Então, se você invoca Yahshua, se nós invocamos Yahshua, Yahshua, eu estou fraca, eu preciso. Yahshua, eu estou fraco. Yahshua, eu preciso de testificação. Yahshua, eu preciso de confirmação. Ele vai te direcionar, ele vai te ensinar, não do jeito que você quer, mas ele vai te levar para caminhos. Talvez aos seus olhos seja demorado, mas não é, para que você não volte atrás, para que você não... para que você se alicerce fortemente nessa verdade, né? Então, querido, o pai, ele é maior do que o filho, você tem que entender isso. Então, o único que pode ser adorado é o próprio pai. Em Ezequiel 36 diz, assim diz, portanto a casa de Israel, assim diz o Criador, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste, e eu santificarei o meu nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Criador quando eu for santificado aos seus olhos. Ou seja, quando essa verdade chegar àquelas pessoas que foram chamadas, que o nome verdadeiro do Pai não era o que vocês profanavam, aqueles que você dizia, aqueles que você invocava, ele vai santificar você, porque através do nome de Yahshua, quando nós já chegamos a Yahshua, nós somos lavados, nós somos purificados, e as escamas espirituais, aquilo que estava nos nossos olhos, cai por terra. Aquilo que impedia nós de ver a verdade, cai por terra, e a gente começa a fazer analogia, começa a buscar, a estudar, a meditar na própria palavra, e essa revelação é nos alcançar. No livro de Provérbios, se eu não me engano, 20, deixa eu ver aqui, não, Isaías 52, 6 diz, por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia saberá que eu sou eu quem fala, eis-me aqui. Ou seja, a Bíblia inteira praticamente está lá os códigos dizendo, ó, o meu povo saberá o nome do Criador, por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que eu sou quem fala, eis-me aqui. Ou seja, muitos podem dizer para você que isso é balela, que isso é mentira, mas mentira é o que o sistema religioso conta, porque isso foi projetado pelo sistema religioso. Os próprios fariseus, sacerdotes daquela época, eles projetaram essa inverdade para ocultar o nome do Pai e do Filho. Mas ele já deixou como promessa, já na própria palavra. Se você ler, a própria palavra já está lá te mostrando. Por isso, meu povo saberá o meu nome. Qual que é o nome verdadeiro do nosso Criador? Yahweh. No livro de Joel, capítulo 2, versos 32, diz, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo, porque o monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Altíssimo, e entre os sobreviventes aqueles que o Altíssimo chamar. Né, queridos? No livro de Daniel 9:18 diz, a cidade que é chamada pelo meu nome. Qual que é a cidade que é chamada do nome? O livro de Daniel teve muitas revelações, querido. Por isso que tem muitos teólogos, muito arqueologistas, enfim, muitas pessoas que são estudadas, fizeram vários mestrados, doutorados, em relação à Bíblia, mas só que não recebeu revelação. Sabe por quê? Por que eu digo isso para você? Porque o próprio livro de Daniel, ele fala, sela este livro e guarda para aquele tempo do fim por ser. Ou seja, na época do fim dos tempos, o próprio Criador levantaria um mensageiro, levantaria uma pessoa, um anjo, que recebesse um entendimento que os nomes do Pai é um, que os nomes do Filho é outro, que o nome da Cidade Santa tá o nome do Pai, do Filho, da própria Cidade Santa. Se você analisar hoje, Yahshalaim é o nome da verdadeira Cidade Santa. Yah do Pai, Yah Maishá, que é salvação, e torna-se o nome do Filho, Yahshua. Mas Laim, que é da Cidade Santa, Yahshalaim. Então, na Cidade Santa, aqui, ó, Daniel 9:18, a cidade que é chamada pelo meu nome, ou seja, a própria Yahshalaim, tá o nome do Pai, do Filho e da própria cidade. E ele promete lá no livro de Apocalipse que na fronte dos vencedores estará escrito o nome do Pai, do Filho e da Cidade Santa. Então, se você
perceber, se você fizer analogia, isso aí, querido, é questão de analogia. Se você não tem fé, se você não recebeu a revelação, você pode se questionar. Peraí, Yau Shalaim, Yau do pai, Shá do filho, Yausha, mas lá em Yau Shalaim, então tá o nome do pai, do filho, da cidade santa. Por si só, o entendimento, as escamas caem por terra. Agora, como os nomes que você usa hoje de blasfêmia, os nomes de heresias, você acha que vai estar escrito isso, isso e isso? Porque ele diz que tudo adoraria ele, ou seja, reino celestial. Olha para você ver, como é que nós vamos reinar com o machismo se nós não sabemos essa verdade? Reino celestial, até o reino celestial o adore. É adorado através, quando todas as vezes que nós falamos reino celestial, nós já estamos dando glória e ao. E consegue compreender? Então, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo meu nome. Está em Daniel capítulo 9, 19. Porque muitos doutorados em teologia não conseguiram ter essa revelação. Porque eles são burros? Porque eles são sem entendimento? Não, porque eles fizeram o curso anterior. Essa revelação seria para agora, para o tempo atuais que nós estamos vivendo. Essas pessoas são muito inteligentes, estudaram muito, têm seus méritos, mas não foi revelado a eles, porque foi selado para o fim dos tempos. No fim dos tempos que hoje nós estamos vivendo, profecias e profecias de Apocalipse se cumprindo dia após dia, está sendo revelado o nome do Pai, do Filho, que na igreja não pode ter hierarquia, que o dízimo não pode devolver, que os 10% já foi extinto, que os nomes dos filhos de Israel vai estar ele colocará o seu nome nos filhos de Israel para os abençoar, né? E que os nomes dos profetas automaticamente glorifica Yahweh, que tudo na terra glorifica ele, que até os animais, tudo que respira na terra louva o próprio Criador, né? Então, o que acontece, querida? Eu quero dizer para você que, assim como está no Salmo 91:14, diz, Yahweh diz, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Por quê? Quando você conhece o nome verdadeiro do Pai e do Filho, você se apega a este nome, porque você sabe que é todo poderoso. Aqueles que a revelação chega até eles, eles ficam abençoados, eles são abençoados por simples fato de receber essa revelação. E você é bem-aventurado por estar assistindo este vídeo e estar tendo a oportunidade de ouvir pela primeira vez, se de repente você nunca ter ouvido falar, o nome verdadeiro do Pai e do Filho. E através do Filho que nós chegamos ao Pai, que existe somente um mediador, que não existe nada, não existe imagem, não existe ídolo, não tem forma nenhuma, oração nenhuma que chega ao Pai sem por intermédio de Yahweh. Quem dizer para você o contrário, tá mentindo, tá te enganando, tá fazendo o papel do próprio antimachia, tá? Sendo no espírito do próprio anticristo. Por quê? Porque nós chegamos a Yahweh, nosso Criador, através do seu Filho Yahweh. Continuando pra gente aqui finalizar. Não há ninguém semelhante a ti, ó Altíssimo. Tu és grande, grande o poder do teu nome. E grande é o poder do teu nome. E grande é o quê? O poder do nome dele. Aqueles que são revelados é muito poderoso. Por quê? Porque recebeu essa revelação. Porque quando a gente conhece o nome verdadeiro do Pai, o nome dele tem muito poder. Nós temos que ter temor até para falar. Eu falo para que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer. Mas eu tenho até medo de falar, porque é muito poderoso o nome do nosso Criador. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Porque isso te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Ou seja, o nome dele é tão poderoso, ele é tão poderoso, todo poderoso, que não há ninguém nas nações que é semelhante a ele e que pode ser comparado a ele. Mas eles se tornaram estúpido e tolo, seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se para prata batida de Tarsas e ouro de Ufá. Os ídolos são obras de artifícios de mãos de ourives, da cor azul e púrpura são as vestes dele. Todos eles são obras de pessoas habilidosas. Ou seja, toda imagem, você que crê em imagem, são feitas por homens habilidosos. São pessoas, mulheres, homens que têm habilidade para
criar, fazer esculturas. Nada mais que isso, são idolatrias, são para que você perca a salvação, para que você seja enganado. Enquanto você está invocando uma imagem que tem olho e não enxerga, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem pé e não caminha, tem mão e não toca, sabe o que acontece? Você está blasfemando, você está idolatrando, você está perdendo a sua salvação. Por quê? Porque está invocando apenas ídolos, obras de mãos habilidosas. Consegue compreender? Ao contrário do nosso Salvador, do nosso Criador, que não pode ser comparado a ninguém. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Está aí entre nós, onde nós estamos, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vários, milhões, milhares de pessoas podem invocar por ele, ele escuta tudo na mesma hora, responde na mesma intensidade, na mesma hora. Consegue ver? Os seus olhos contemplam, ele está no trono celestial, de lá ele contempla os bons e os maus, tá, querido? Mas o Altíssimo é o verdadeiro Iau. Ele é o Iau vil, o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Diga-lhes o seguinte: os deuses, que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Então, esses deuses que vocês invocam, essas imagens de escultura, elas irão desaparecer. Serão todas destruídas, porque essas imagens foram feitas por mãos habilidosas, pessoas com grandes habilidades para desenho, para criar. E elas serão destruídas. E elas não fizeram céus e nem terra. Pelo contrário, quem fez os céus e terra foi Iau. Ele criou tudo pela palavra, tá, queridos? O Altíssimo fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo. E com a sua inteligência estendeu-se os céus. Quando ele faz soar sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e as nuvens sabem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Ou seja, aqui Jeremias está dizendo que todas as pessoas, até elas encontrar essa verdade, até elas ter esse conhecimento, elas são tolas, elas são ignorantes. Por quê? Elas não têm percepção, elas não têm inteligência, sabedoria para perceber e fazer essa analogia. Como que uma imagem pode criar isso? Como que uma imagem que não ouve, não fala, não caminha, pode fazer tudo isso? Pode criar não pode. Então, enquanto nós somos crianças na fé, quando nós não temos esse entendimento, nós somos reconhecidos como tolos, assim, pela passagem aqui do profeta, Por quê? Porque não tem conhecimento da verdade, Todo orive é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, ou seja, todo aquele que faz imagens, de ouro, de pau, de madeira, de ferro. Aquele que é uma pessoa habilidosa para criar essas imagens é com o propósito de venda, de comércio. Somente para isso, porque elas não podem trazer nada, pelo contrário, traz para você amarras espirituais, e quando você tem esse entendimento e você se liberta, muitos têm medo de se libertar, jogar uma imagem fora, quebrar uma imagem. Por quê? Não que eu digo que você tem que ter, não, queridos, você tem que ter temor, nós temos que ter temor verdadeiramente pelo próprio Criador, aquele que contempla os bons, aqueles que sonda os corações, aquele que nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Sabia que ele nos criou para ser vencedores? Sabia que ele nos criou para ser ele nos fez a sua imagem? Quando você olha para mim, quando você olha para o seu irmão, você está contemplando o próprio Criador, porque nós somos reflexos da imagem que ele fez dele. Eu e você somos reflexos dele. Ele nos criou a sua imagem, o seu jeito, e ele quer que nós nos santificamos, ele quer que nós conhecemos essa verdade, que nós sejamos obedientes, que nós nos achegamos ao seu Filho, que nós aceitamos ele como nosso Salvador, como nosso libertador, como nosso mediador, porque ele é o único que pode mediar as nossas conversas, nossas orações, as nossas petições diante do Pai. Se você tem esse entendimento, você, a partir de hoje, se isso entrar no seu coração, você vai jogar fora a sua idolatria, a ídolos, Ídolos também, querido,
querido, eu quero dizer para você, não é só imagens, não é só objetos, esculturas. Pode ser aqueles negócios de um olho grego, por conta mal olhado. Eu vou pôr uma figa, por conta mal olhado. Gente, você acha que isso aí tem poder? Você está colocando a sua proteção num objeto. Vou ter um gato para me proteger contra o olho gordo. Querido, você acha que um animalzinho, coitado, vai conseguir te proteger disso? Não existe isso, querido. A nossa única e verdadeira proteção está no criou céus e terra e alto dos exércitos, nosso irmão Salvador e Libertador Yahshua Mashiach, que através do nome de Yahshua que nós quebramos todo o mal, nós repreendemos pela palavra. Eu repreendo em nome de Yahshua Mashiach todo espírito da inveja, todo espírito da cobiça, todo olho gordo, nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Recue agora o olho gordo, recue agora a inveja, recue agora a cobiça, recue agora a obra contrária, recue agora a obra maligna. É pela palavra. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Ou seja, mais aqui, estou te dando mais palavra, de poder, autoridade e libertação. Se sujeitar ao Criador e ao resista ao diabo, e ele, fica a mula de longe do céu, vaza! Porque quando nós sujeitamos, nós buscamos a presença do Criador, nós obedecemos Ele, nós estamos sujeitando, nós estamos vivendo debaixo do seu refúgio, do seu esconderijo. Então, se nós estamos obedecendo a Ele, nós estamos rejeitando o mal, nós estamos rejeitando o pecado, nós estamos rejeitando a impureza, nós estamos rejeitando a maldade. Quando os seus olhos são puros, todo o teu corpo é puro, mas se os teus olhos são olhudos, invejosos, todo o teu corpo é doença. A inveja, querido, ela atrai para você doenças. Doença no corpo, doença na alma, doença emocional. É isso que acontece. Quando você é uma pessoa que tem maus olhos, que quer o que é dos outros, que deseja o que é dos outros, que não consegue compartilhar de uma felicidade, de uma realização de alguém, isso significa que você é uma pessoa invejosa, que você tem inveja, porque você não aceita que a pessoa consegue prosperar, que a pessoa consegue ser bem-sucedida. Quando você olha a vida de uma pessoa pelas redes sociais, ou então encontra com a pessoa e acha que ela está usando aquela roupa, ou aquele calçado, aquele objeto, aquele ouro, sei lá o que for, você olha para ela e fala, nossa, tem que ser meu. A pessoa invejosa, ela não tem o trabalho de dizer, não, eu vou trabalhar, vou conquistar melhor do que esse que essa pessoa está usando, não, mas ela quer exatamente aquele objeto que a pessoa está usando, aquele carro que aquela pessoa tem, aquela casa que a pessoa tem. Então isso é do diabo, isso é maligno. Nós temos que pedir ele que varra do nosso coração, que varra dos nossos olhos, da nossa mente, toda sujeira, toda inveja, toda mentira, porque tudo isso que é impureza, imoralidade, injustiças, inverdades, que faz parte do diabo. Nós temos que ter frutos, nós temos que alimentar frutos espirituais, frutos de luz. A paz, a harmonia, a verdade, a saúde, a justiça, a integridade, a honra, a honestidade, o amor, a alegria, a sabedoria, a inteligência, a salvação, a libertação, a transformação, tudo que é bom. E por isso que é necessário que eu e você comecemos a semana, papai, unge os meus olhos, para que meus olhos tenham olhar de pureza, que eu venha olhar o outro como um reflexo a ti, ou seja, estou olhando como eu olho para uma pessoa, estou te olhando, eu tenho que reconhecer em você a presença do Criador, tem que ver, olha, porque nós fomos criados em mais semelhança do próprio Criador. Nós temos que olhar para o outro com amor, com generosidade, com piedade, com compaixão. Nós temos que ser aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, pequenos e altos, porque para nós reinarmos com Mashiach, para nós sermos salvos verdadeiramente, nós temos que nos esforçar, nós temos que tirar toda a sujeira de dentro de nós. Nós temos que alimentar esse templo aqui, e ele não habita em 4 paredes, ele habita em você, ele habita dentro de mim. Para isso eu tenho que tirar toda a sujeira, toda a inveja, tudo que é de mal, tudo que é de negativo, para que a presença dele, o poder e a autoridade, ele habite sobre mim. Consegue compreender, queridos? Então, por isso que o Altíssimo ele fez a terra pelo seu poder, e ele deixou esse poder à minha disposição e à sua, que é o próprio Ruach Kadosh, que é o próprio Espírito Santo.